Fala, moçada, vamos falar um pouquinho de geometria analítica hoje, começar essa matéria. Geometria analítica é basicamente a geometria que a gente está acostumado, a geometria plana, pode até ser a espacial, mas no nosso caso vai ser mais a plana euclidiana mesmo, traduzida por equações, ou seja, você não tem que desenhar um círculo, você tem que escrever um círculo, você não desenha uma reta, você escreve uma reta e assim por diante. Então é uma matéria bem legal de fazer, tem bastante continha para mexer e tal, é bem divertido. Nesse comecinho, eu só vou falar rapidinho sobre o primeiro elemento da geometria, que são os pontos, né? Então a gente vai basicamente falar de ponto, reta e circunferência, mas para começar a gente tem que falar dos pontos. Para eu falar de geometria analítica, eu preciso pensar primeiro no plano cartesiano que a gente já está acostumado a ver. Eixo X e eixo Y, só para relembrar, o eixo X é chamado de eixo das abscissas, o eixo Y é chamado dos eixos das ordenadas, e toda vez que você tem um ponto com coordenadas A e B, a primeira coordenada é o eixo X, a segunda é o eixo Y, certo? Assim que a gente marca. Então, exemplo, se eu quero marcar o ponto A, 2 e 3, é fácil. Eu faço o plano cartesiano, na coordenada X eu marco o número 2, o ponto 2. Na coordenada Y eu vou lá, marco o número 3 e com o auxílio da régua eu faço eles se encontrarem, eles se intersectarem aqui, certo? Esse é o meu ponto A. Se eu quiser fazer o ponto B, 0 e 1, eu vou pensar que agora o X é a coordenada 0, já está aqui, ó. E o Y é a coordenada 1. Então, marquei o 0, marquei o 1. Se eu subir o 0, como eu subi o 2 através do eixo Y, você vê que ele vai cruzar no próprio 1. Então esse é o meu ponto B. E o C, menos 2 e 0, indica que o X é o menos 2. Então aqui é o menos 1, aqui está o menos 2. E o Y é 0. Quando eu fizer a ligaçãozinha dos pontos, eu vou estar exatamente no meu eixo X, certo? Isso é uma observação importante que dá para a gente falar. Toda vez que você tem um ponto P, 0 e alguém, esse cara está em cima do eixo Y. Se seu ponto Q for X e 0, alguém e o 0, ele vai estar em cima do eixo X. E aí fica fácil da gente marcar esses pontos. Uma observação que eu preciso fazer, é muito importante, quando a gente pensa no eixo, no plano cartesiano, no eixo XY, você pode perceber que o plano está cortado em 4 partes. Aqui é o primeiro quadrante, aqui é o segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, sempre no sentido anti-horário, certo? Então às vezes pode ser que apareça alguma coisa. A ideia dessa matéria não é só marcar os pontos, né? Você conseguir calcular coisas, já preparando a gente para fazer reta. Então, depois que a gente aprende a marcar os pontos, a gente tem que calcular a distância entre eles, né? Então, dado um ponto A e um ponto B, qual é a distância que separa A de B? Quanto vale isso? Ou como que eu faço para achar esse cara? Bom, primeiro, marquei aqui o A como XA e YA, são as coordenadas dele. O B, XB e YB já deixei desenhado. A distância entre eles é simplesmente esse segmento de reta, né? Esse tamanho que é a ligação entre eles. Posso marcar aqui como D, ó, a distância de A a B. A ideia dessa demonstraçãozinha é bem fácil, ó. Se você prolongar esse tracejadinho aqui, ó, você consegue fazer um triângulo retângulo. E se tem triângulo retângulo, é porque deve ter o teorema de Pitágoras, certo? E aí fica mais fácil a sua vida. A ideia é que esse ladinho aqui, ó, percebe que daqui até aqui vale YB, aqui embaixo vale YA. Então isso aqui fica YB menos YA.
Do mesmo jeito, esse segundo ladinho aqui, tudo é XB, o pedacinho de fora é XA, aqui fica XB menos XA. Para você fazer a distância de AB, então, você faz o teorema de Pitágoras. Ó, distância ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado. E aí, para deixar a fórmula pronta, é bem fácil, é só você passar a raiz, né? Então vai ficar, vou escrever eles aqui, ó, mas vai ficar assim, né? Eles já estavam ao quadrado. É só fazer a raiz dessa galera toda. Essa é a distância de ponto a ponto, certo? É bem fácil, é uma fórmula rapidinha de fazer, mas ela é muito importante. Vocês vão usar isso aqui em bastante exercício. Lá na frente, em circunferência, em reta, eles aparecem. Então, é bom ficar esperto, beleza? Falou, moçada. Até mais.